E o ministro Dias Toffoli do STF protagonizou mais uma reportagem internacional sobre a impunidade dos acusados de corrupção no Brasil. Em 2024, Toffoli havia sido tema de matérias publicadas pela revista britânica The Economist e pelo jornal Financial Times. Dessa vez, o ministro, citado na delação de Marcelo Odebrecht como amigo do amigo de meu pai, como noticiou a Cruzoé em 2019, foi destaque no Irish Times, o principal jornal da Irlanda. Na reportagem, aspas, Brasil atolado na corrupção, onde a jurisprudência dos tribunais cede lugar à conveniência da política, fecho aspas, tradução livre nossa, o jornal aponta que o cenário de excessos judiciais no país, que provavelmente favorecerá Jair Bolsonaro. A matéria diz o seguinte sobre Toffoli, The Friend of My Father's Friend, que em 2024 requentou uma fake news criada contra a Transparência Internacional. Abro aspas. Bruno Brandão, da Transparência Internacional Brasil, vê uma explicação alternativa para o movimento da Suprema Corte. Sempre que o Jornal da Irlanda fala de Suprema Corte, está falando da Suprema Corte do Brasil, portanto do STF, né? O movimento do STF contra a Lava Jato. E aí bota a declaração do Bruno Brandão, da Transparência Internacional Brasil. Na verdade, a operação só foi liquidada quando chegou ao judiciário e ameaçou revelar a corrupção entre juízes nos tribunais superiores. O Legislativo e o Executivo não foram capazes de pará-la, mas o Judiciário foi. Então essa foi a declaração do Bruno Brandão, diretor executivo da TI Brasil, para o jornal irlandês. E aí a matéria continua por si só. Toffoli é central para essa interpretação da história, que é a interpretação do STF anti-Lava Jato. Ele tem sido o membro mais proeminente da Suprema Corte em derrubar condenações feitas por tribunais inferiores. Isso incluiu sua decisão unilateral de anular provas de irregularidades fornecidas por executivos da gigante da construção Odebrecht. Entre as evidências lançadas estava um e-mail no qual a testemunha mais notória da Lava Jato, o presidente da Odebrecht, que para quem não sabe é o Marcelo Odebrecht, perguntou a dois colegas se um acordo havia sido alcançado com um amigo do meu pai. E no original está lá em inglês, The Friend of My Father's Friend, que ele disse mais tarde aos promotores ter sido referência a Toffoli, então advogado-geral da União, AGU. A mudança do destino da Lava Jato nas mãos de uma Suprema Corte que parece mais atenta à política do que à jurisprudência também destaca os riscos potenciais no futuro para outros casos relevantes, incluindo a investigação sobre Bolsonaro por supostamente planejar um golpe. A gente estava, no final do último bloco, comentando a matéria do principal jornal da Irlanda sobre a operação abafa no STF em relação a casos de corrupção. A gente viu a anulação das condenações e eles estavam lá reportando, explicando aquilo que aconteceu no Brasil, inclusive ouvindo o Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, que é a unidade brasileira de uma entidade que vigia o poder em diversos países para apontar questões sobre corrupção e impunidade. Então fizeram uma matéria que não é uma matéria 100% do sistema, chapa branca, fizeram uma matéria crítica ao Supremo Tribunal Federal por, em vez de seguir jurisprudências, a própria lei, ou aquilo que a moralidade pública pede, age conforme a conveniência. E aí, você tem aquele trecho da matéria que fala sobre o Moraes ter vários papéis no mesmo processo. O de investigador, o de juiz e até o de vítima dos conspiradores do golpe de Estado. Aliás, isso rendeu até um quadro de humor, né? O humorista fica lá fazendo Moraes em vários papéis. Falta mais grupo de humor no Brasil, grupo de humor vigilante do poder, né? Para ironizar. Isso já teve em algum momento antigamente, mas se perdeu um pouquinho. Quem sabe, se vocês tiverem aí grupos conhecidos, amigos e tal, mandem recado pra gente. Quem sabe o antagonista Cruzoé não fazem uma parceria também com um grupo de humor que não seja esse humor chapa branca que de vez em quando a gente vê por aí. Então, na matéria do jornal irlandês se diz o seguinte: os críticos alertaram que essa confusão de papéis do Moraes corre o risco de deixar o caso aberto a acusações semelhantes de excesso que o Sérgio Moro enfrentou na Lava Jato e poderia fornecer motivos para apelação e a eventual inversão de qualquer condenação futura. Volta para mim, produção, antes desse último parágrafo, eu quero comentar esse. Porque se faz uma comparação com a Lava Jato, só que é o seguinte: o Supremo quis acabar com a Lava Jato e o Supremo, no Poder Judiciário, está acima, evidentemente, da primeira instância, está acima da segunda, inclusive, está acima, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Então, eles podiam dar a alegação que eles quiserem, podiam no terreno das possibilidades, não no terreno da legitimidade, para acabar com a Lava Jato.
Agora, se é o Moraes, que faz muito pior, que faz algo realmente grave, são eles próprios que decidem. Então eles andam legitimando as atitudes do Moraes, mesmo quando elas são absolutamente incoerentes em relação ao que os ministros pregam, nos momentos em que tentam demonizar e desqualificar a Lava Jato, que não fez muitas das coisas, inclusive, que eles dizem que fez. Então, a matéria coloca de uma maneira, mas é preciso deixar claro, é o próprio STF que decide se vai haver, vamos dizer assim, a anulação, se vai dar ouvidos ao Bolsonaro por ele alegar que o Moraes tem vários papéis e tal. O STF tem legitimado o Moraes. Então, nesse ponto, fica difícil para o Bolsonaro. Mas é claro que, por alguma conveniência política lá na frente, o Bolsonaro pode acabar sendo aliviado também, ou condenado por alguma outra conveniência política. E o problema é esse, que pelo sim e pelo não, sempre se desconfia da motivação do Supremo Tribunal Federal. Nunca se entende claramente como uma motivação que é oriunda de uma análise técnica específica das provas. Então, voltando aqui ao Jornal da Irlanda, só para completar, abro aspas para o último parágrafo desse trecho principal que a gente traduziu, pode colocar na imagem, produção? Mas em um eco da euforia que tomou conta do país ao ver empresários e políticos poderosos presos por corrupção, Moraes se tornou uma espécie de herói nacional por enfrentar o golpe de Bolsonaro, mesmo entre aqueles da esquerda que o denunciaram como um fascista quando ele foi nomeado pela primeira vez para o tribunal em 2017. Ele não mostrou nenhum sinal de se afastar do caso e, em vez disso, parece estar gostando do papel de protagonista que isso lhe trouxe. Fecho aspas. Não é nem mesmo entre a esquerda, né? A esquerda é a majoritária nessa benevolência com o Moraes, mesmo diante de todos os seus excessos e abusos. Duda Teixeira. Jornais do mundo inteiro estão vendo hoje que tem aqui uma notícia interessante para dar para os leitores deles, que é o STF. Esse tribunal esdrúxulo, disforme, que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu acho que sai agora essa matéria do Irish Times, saiu uma outra há alguns dias num jornal alemão. Ano passado eu lembro de duas que saíram no New York Times, e os jornalistas vão lendo uma matéria do outro e fazem, puxa, olha, tem uma boa história aí para ser contada. Que história que é? Quando alguém começa a contar, ou esses jornalistas começam a investigar e ver o que tem no STF brasileiro, e fazem, puxa, eu tenho aqui uma boa história para contar, porque olha isso aqui. Porque é completamente diferente da Suprema Corte dos países deles. Não existe, né, Felipe, nenhum tribunal no mundo, nenhuma Suprema Corte que se equivalha ao STF em várias coisas, né? Essas decisões monocráticas, censura, os eventos que eles participam no exterior, as esposas sendo advogadas para as partes, né, que estão nas causas. Fala isso para um gringo, fala isso para um europeu, o cara toma um baita de um susto. Então, eu acho que o que vai acontecer, o que teria que acontecer para conter isso? É impossível de conter isso, né? A imagem do STF está manchada no mundo inteiro. O Luiz Roberto Barroso agora vai ter que começar a escrever artigo no Irish Times, no Handelsblad, no New York Times. Pois e não vai dar conta, né? Porque essa historinha que o Barroso tem para contar, ela não convence ninguém, porque bastam os fatos para derrubar ela todinha. Aliás, o Duda citou matéria do New York Times sobre o STF. Eu escrevi um artigo que é um artigo bem completo, no sentido de que ele reconta a cronologia dos fatos como se deram aqui no Brasil a partir dessa matéria. Está disponível em antagonista.com.br, eu recomendo que todos leiam. O título ficou Os Acertos e Omissões do New York Times sobre STF, Lava Jato e Fake News. Os acertos e omissões do New York Times sobre STF, Lava Jato e Fake News. Aliás, é uma cronologia que, inclusive, refuta muitas das narrativas usadas por militâncias, sejam lulistas, sejam bolsonaristas, que atacam o jornalismo independente e vigilante. Ricardo Kertzmann, o que você acrescenta a respeito dessa matéria do Jornal da Irlanda? Olha, seria muito bom, né, se todas essas matérias
desses veículos importantes, veículos de abrangência e de respeitabilidade mundo afora, se isso tudo servisse como alerta, ou mesmo como alguma forma de pressão sobre a nossa Suprema Corte. Mas não é o que acontece. Eles estão literalmente despreocupados com tudo isso. A matéria propriamente dita, Felipe, me permite reler o título, porque o título, ele resume. Se você ler o título, você nem precisa nem continuar, né? Abre aspas. Brasil atolado na corrupção, onde a jurisprudência dos tribunais cede lugar à conveniência da política. Fecha aspas. Está tudo perfeita. Aqui perfeito. E acho que deriva daí, né, a preocupação, entre aspas, da matéria com o futuro, com uma futura possível anulação de penas que, caso o ex-presidente Bolsonaro venha a sofrer, que isso possa ser usado em seu favor. Porque está muito bem claro, a conveniência política tem falado muito mais alto. Ou seja, lá na frente, a depender da formação da Suprema Corte, ou mesmo a depender da situação política, de novos players políticos que entrem, se politicamente a turma de lá entender que vale a pena rever uma possível sentença condenatória dele, não tenho dúvida que isso vai acontecer. E eu, até no papel de diretor de jornalismo, de Antagonista e Cruzoé, preciso dizer uma coisa. Essas reportagens que estão aparecendo no exterior, elas estão refletindo no seu conteúdo mais verdadeiro, mais objetivo, sobre o que realmente acontece no Brasil, as matérias, as reportagens, as análises feitas em O Antagonista e Cruzoé. Em primeiro lugar, em O Antagonista e Cruzoé, que são vigilantes desde o começo, que apontaram o perigo do inquérito das fake news desde o começo. Ao contrário da família Bolsonaro, embora a claque bolsonarista de rede social tente inverter a ordem dos fatos. Mas a gente estava aqui vigiando e sendo alvo desde o começo. Então, você tem muitos veículos associados a esse sistemão que distribui pelos governos verba de publicidade, que coloca ministro do STF para ser entrevistado em horário nobre, que dissemina narrativa pelo WhatsApp quando o apresentador está ao vivo e quer que a sua narrativa seja disseminada. Muitos desses veículos não estavam dizendo várias dessas coisas que estão sendo ditas agora nessas matérias internacionais, mas nós estávamos. Então, O Antagonista e Cruzoé são veículos de resistência aqui no Brasil que vão mostrando a verdade vai ficando cada vez mais clara, os elementos ficam cristalizados, graças ao nosso trabalho também, e aqueles correspondentes internacionais, aqueles repórteres que começam a olhar para cá sem ter uma adesão a qualquer lado, com uma postura mais de fora mesmo, que é a postura que a gente busca ter, mesmo estando dentro do país, eles começam a narrar aquilo que a gente já narrava. Narrava aqui no sentido original, no sentido legítimo, não no sentido político, que é a narração dos fatos como eles se deram. Então, mais um ponto aí para O Antagonista e Cruzoé com essa repercussão internacional das decisões que são tomadas pelo STF conforme a conveniência política. E não conforme a jurisprudência, conforme a legislação, conforme a moralidade pública manda. A gente vai para mais um intervalo comercial, então tem 50 segundinhos. Quer complementar alguma coisa, Duda? Se os nossos coleguinhas lá no exterior quiserem continuar na história e que precisarem de dicas, sugestões de outros assuntos, a gente dá aqui, porque STF aqui é um assunto infindável. É só procurar também no nosso baú, é só ir na busca do portal O Antagonista, que vocês encontram muitos elementos que não são falados aí por alguns veículos, mas que são falados em O Antagonista e na Cruzoé.